Fala Insider, beleza? Bom, nesse vídeo aqui de hoje eu quero te ensinar aqui uma técnica, né? Quero te mostrar uma técnica para você criar buracos na geometria, né? E de uma forma muito melhor do que o Booleans. Não sei se você conhece aí já testou alguma vez, ou já conhece o Booleans, né? O Booleans é uma forma de você criar também uma dos recursos que o Booleans oferece é você criar buracos na geometria, né? Você subtrai, você conecta, você pega uma geometria e coloca essa geometria, você intersecciona uma geometria com outra e aí você manda fazer a operação, né? Se você quer recortar, se você quer somar, se você quiser unir, né, uma na outra, tá? E aí você cria o efeito desejado. Só que o Booleans ele não te dá uma forma que você consiga manter uma boa topologia e um bom edge loop, né? O edge loop é o caminho dos loops, das edges, né? É toda o fluxo das linhas que estão na superfície do objeto, para que aí sim o objeto consiga ter uma boa forma e consequentemente depois para ter uma boa deformação na animação, né, no rig e até mesmo para criar o V e várias outras etapas depois da modelagem, tá? Então, como que a gente pode criar buraco de fato? Como é que a gente pode criar um buraco modelado, modelando este buraco em si, né? E criando linhas que consigam tensionar, né? A geometria, conseguindo segurar essa geometria para que ela não deforme e que tenha vantagens de utilizar o Boolean, né? O Boolean, como eu falei, o máximo que você puder evitar, você tem que evitar, tá? Porque o Boolean ele resolve somente para alguns casos, né? Quando o objeto fica bem longe, você quer fazer um recorte bem rápido na geometria e aí você consegue fazer isso rapidamente. Só que ele não é indicado para modelagem de fato, tá? Ele só é para fazer coisas rápidas que você não vai mexer, não vai ter subdivisão, não vai ter nada disso, tá? Então vamos aqui para a cena e a gente vai ver na prática isso de fato acontecendo, né? Então aqui a gente tem essas duas caixas aqui, tá? É um box, tá? Criei um box aqui, um cubo mesmo, e aí mexer aqui no tamanho dele. E beleza, esse primeiro aqui a gente vai fazer o Boolean, tá? Só pra gente ver a diferença, e depois aqui esse aqui a gente vai modelar na mão mesmo, tá? Vai modelar como se você estivesse modelando qualquer outro objeto. Então, como é que a gente faz, né? Aqui no Boolean, quando a gente quer fazer um buraco aqui na geometria, o que a gente faz normalmente? A gente vai, bom, beleza, eu posso pegar um objeto, interseccionar esse objeto, né? Colocar esse objeto em cima do outro e mandar ele recortar da minha geometria. Então, no caso aqui, eu precisaria colocar um objeto que a sua silhueta, né, o seu contorno fosse um círculo, né? Para quê? Para fazer um desenho aqui no meio, né? Para a gente tivesse aqui uma área circular. Então, por exemplo, se eu vir aqui vou criar, por exemplo, um cilindro. Beleza, eu quero fazer um buraco aqui nessa geometria. Tudo bem, a gente sabe que se a gente selecionar esses dois objetos aqui e vir aqui no Mesh Booleans, tá? Deixa eu clicar aqui só para trazer aqui as ferramentas. Você sabe que aqui, não sei se você conhece ou não essa ferramenta, mas o Boolean, por exemplo, você dá aqui, por exemplo, união, o que ele faz? Ele uniu, né, esse objeto nesse objeto, só que de uma forma que agora a geometria, a parte de dentro do cilindro, ela não existe mais, né? Olha lá, ele cortou o objeto e uniu ela aqui nas faces desse cubo aqui, né? Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Para a gente poder visualizar melhor, vou colocar ela aqui, ó. Esse cara aqui e dar uma união. Olha lá. Você pode ver que ele une, né? É como se ele estivesse solidificando um objeto no outro, tá? Então ele pega tudo que está dentro desse cilindro aqui e joga fora, porque ele vai soldar esses caras aqui, né? Essa linha aqui, a intersecção, né, que está correndo nesses dois caras aqui, ele vai juntar. Ó. Ele juntou, beleza. Só que acontece, né? Deixa eu fazer esse outro aqui, ó, o difference, por exemplo. Olha lá, ó. Ele fez um buraco, né? E aqui a intersecção. Ele pega aonde está interseccionando e cria uma geometria, né? No caso, em vez de ele fazer a união, ele faz a intersecção, ou seja, ele só vai dar o pedaço, né, que está interseccionando, né? Que é aqui do cilindro com o cubo, é só aquele pedaço aqui, ó. Ele criou a geometria. Isso é legal, só que
no dia a dia, para criar projetos mesmo, raramente a gente utiliza o Booleans. Por quê? Porque olha só, então vamos lá, vou criar um buraco aqui. Cadê? Dependendo da ordem que você seleciona, tá? Você tem que selecionar os dois, ele vai alterar, né? Porque ele vai entender quem é o objeto que vai ser recortado, né? Por exemplo, aqui, se eu selecionar esse cara, ou a caixa depois desse cara e dar um difference, o que quer entender? Ele tem esse cara aqui vai sofrer um recorte nesse cara aqui. Então, com o Shift eu seleciono e dou um difference, aí ele vai fazer esse buraco aqui. Se eu fizer ao contrário, selecionar esse cara aqui e depois esse cara aqui, ele vai entender que ele quer recortar esse cara aqui. Aí dá um difference, ele vai recortar aqui, tá vendo? Tá? Você fala, pô, Rafael, mas é bem simples. Pô, legal. É simples, só que olha lá, onde que está o problema? Aqui, por exemplo, a gente não tem mais controle nenhum. Aqui na geometria, não que a gente não tem mais controle, mas a gente não tem as linhas, né, tensionando aqui, fazendo a área de tensão do cubo. Então você pode ver que ele criou umas edges aqui, bem de qualquer jeito. Então se a gente apertar o 3, por exemplo, para dar o smooth, olha lá o que acontece aqui no centro dele, né? Ele não vai ter, a gente não consegue, por exemplo, nem aplicar por um bevel, né? Se eu vir aqui, olha, nem o loop ele seleciona, tá? Se você não sabe o que é o loop é o fluxo das linhas, tá? Então deixa eu, por exemplo, criar rapidinho aqui uma esfera. Uma esfera, pronto. Se eu der um duplo clique aqui, ó, vou selecionar Edge, dar um duplo clique, ele está selecionando o meu loop. O loop é para onde é o fluxo da linha, tá? Se você tem uma geometria com fluxo, um bom fluxo de linha, desenha uma boa topologia, uma boa forma, desenha um bom formato do objeto, né? Ele vai manter, ele vai te dar uma boa... A sua geometria vai ter uma boa forma para você depois subdividir, né? E animar, deformar e tudo mais. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um loop de faces, né? Tá? Bom, então aqui, por exemplo, a gente não consegue nem selecionar o loop, porque o Maya não entende que esse é um loop. Tudo bem, a gente pode ir selecionando na mão aqui. Opa. Então, para eu aplicar um bevel, por exemplo, se eu vir aqui no Edit Mesh, bevel, beleza, mesmo aplicando o bevel aqui, ó, se eu apertar o 3, ó, acontece. A gente nunca vai conseguir subdividir essa geometria. Por quê? Porque está faltando o quê? Está faltando linhas conectando aqui, né? Então está faltando uma linha conectando daqui a aqui, uma linha conectando daqui a aqui, uma linha conectando daqui a aqui, e vai conectando todo mundo. Tá? Mesmo que você crie, é bem complicado depois você manipular essa geometria e depois para você fazer deformação e para você poder ter uma boa modelagem, né? Para você conseguir editar os seus polígonos. Então é bem complicado. Tá? Você fala, pô, tudo bem. Eu posso, por exemplo, ó, se eu criar um outro cubo aqui, vou fazer o seguinte, eu vou encher ele de subdivisão antes de fazer um boolean. Tudo bem, se a gente fizer isso, ó, trazer para cá, olha o que vai acontecer, né? Você pode ver que ele simplesmente recortou, né? Ele pegou o cilindro e recortou nessa caixa aqui. Mas você pode ver que, olha como é que ficaram aqui, ó, você pode ver que não existe um fluxo de linhas, né? O fluxo está totalmente perdido aqui. Essa edge aqui, né? Ela não conecta a lugar nenhum, ele tem esse vértice perdido aqui. O que acontece? Isso não deixa que a geometria fique tensionada. Na hora que você dá um subdivisão, o que ela vai fazer? Ela vai ir para dentro. Então, se você tiver edge, se você tiver uma boa topologia, se você tiver um bom desenho das linhas, o que você vai fazer? Com que na hora que você subdividir, a geometria vai manter um bom formato. Tá? Então aqui fica bem ruim para você modelar, se você quiser. Aqui, por exemplo, se eu aplicar um bevel aqui, vai ficar de um jeito, vai ficar bem zoado, quer ver? Você pode ver que é até bem chato de selecionar, é bem complicado. E depois que você quiser editar, por exemplo, esse buraco, for ter que mexer nele, aumentar o tamanho, diminuir, de repente você não quer um buraco redondo, né? Você quer fazer um outro formato, fica complicado. Então, por exemplo, aqui beleza, selecionei todas essas edges e vou vir aqui no Edge Mesh e dar um bevel. Olha lá.
Eu nem consigo, tá vendo? Por quê? Porque algumas linhas aqui não está permitindo dar esse bevel aqui. Ele deu bevel, só que as edges não conseguem se espalhar para poder criar um arredondamento aqui nessa parte, tá? Então isso daqui você usa quando é um momento bem rápido. Por exemplo, pô, vou criar vários buracos assim e o meu objeto vai ficar de longe, tá vendo? Ó? E você não precisa se preocupar, você não tem muito tempo para modelar o buraco, então você pode usar o Boolean. Mas na maioria das vezes a gente vai precisar modelar esse buraco, tá? Agora que a gente vai para a parte mais interessante, quer ver como é que a gente pode fazer para modelar de fato esse buraco na geometria da forma mais correta, digamos assim. Né? Então, aqui a gente tem essa caixa aqui, né, parecida com essa. E acontece, todo buraco que você vai fazer na geometria, é sempre interessante que onde vai ser o centro desse buraco, você vai precisar de pelo menos uma cruz, tá? Uma cruz de linhas, tá? Deixa eu pegar uma ferramentinha aqui de desenho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Annotation. Bom, então aqui, por exemplo, o ideal é que a gente comece fazendo o seguinte. Toda geometria que você for querer criar um buraco, a base primeiro, você vai precisar de um corte na sua geometria, tá? Eita, que beleza. Bem retinho, né? Por quê? Porque aí, a partir disso, né, a gente tem essas linhas aqui, porque o buraco, deixa eu colocar uma outra cor aqui. O buraco a gente vai querer que fique, por exemplo, no centro aqui. Então, vamos supor que ele vai ficar aqui assim, um círculo. Tá, vai ficar por aqui. Então, a gente tendo a base aqui de uma cruz, né? Aí o que acontece? Depois a gente pode conectar as linhas. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, por exemplo. A gente pode conectar linhas aqui, por exemplo, ó. Vou conectar uma edge aqui, outra edge aqui, outra edge aqui, outra edge aqui, né? E aí depois a gente pode conectar esses caras aqui, ó. Isso vai ficar um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui. E depois a gente puxa esses vértices, né, que eles estão quadrados. Depois a gente já puxando cada um deles, a gente puxa para trás, o que vai acontecer? Eles vão ficar redondo aqui, né? Porque esse cara vai para trás, esse cara aqui vai para trás, esse cara vai para trás, esse cara vai para trás, e a gente vai fazer um buraco, tá? Então tá, chega de teoria, agora vamos lá fazer isso na prática. Uma forma rápida de você subdividir, você sabe que você pode subdividir de várias formas, né, seu objeto. Você pode vir aqui nessa ferramenta aqui do Maya. Eu particularmente uso, de vez em quando eu uso esse cara aqui, tá? Eu estou acostumado porque essas versões mais novas do Maya, acho que 2015, 2016, 2017, todas elas já vão ter, caso de 2017 provavelmente vai ter isso daqui, mas todos eles têm essas ferramentas aqui que são as ferramentas de modelagem novas, né? Que a Autodesk comprou aí um plugin que era o Next, era um conjunto de ferramentas de modelagem, colocaram aqui, tá? Mas a galera das antigas, a gente costuma muito trabalhar com esses menus aqui, ou com atalhos, né? Então tanto faz aonde você vai escolher a sua ferramenta para você modelar, tá? Eu gosto de vir aqui, é um costume meu que eu tenho, mas se você quiser usar esses caras aqui também, você pode, eles fazem praticamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente, tem às vezes um controle diferente, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu vou usar esse cara, eu posso usar esse cara aqui, quer ver? Eu costumo usar muito atalho, que tem o Marquee Menu, que eu seguro o Shift, botão direito do mouse, e eu venho aqui, ó, Insert Edge Loop Tool. Esse cara eu posso clicar ele aqui e posso criar dessa forma aqui, né? Claro, eu iria ali na ferramenta, tem uma opção, é que eu não lembro agora onde que está aqui exatamente, eu estou acostumado com o atalho, mas aí eu centralizo, né? Tem uma ferramenta para você centralizar, tá? Mas a forma rápida de você subdividir esses caras aqui é você vindo aqui, ó, Edit Mesh, Add Divisions. Esse Add Divisions vai fazer o seguinte, ele vai subdividir a sua geometria de uma forma que ele vai dividir, né? No meio cada
cada pedaço aqui da geometria. Então aquele dividir no meio, aquele dividir no meio, né? Formando 4 pedaços aqui. Tá? Bom, enfim, então a gente já tem aquela cruz. Lembra da cruz que eu desenhei agora há pouco? Então a gente já tem essa cruz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai conectar. Eu vou selecionar essa edge, essas edges aqui e essas edges aqui de baixo também. Por quê? Porque o buraco, né? Olha aqui, por exemplo, como é que tá. A gente tem um buraco aqui em cima, aqui embaixo, e eles se conectam, né? Isso que faz um buraco ser vazado aqui de um lado para o outro. Então aí eu venho aqui, Edit Mesh, vou achar o meu Connect. Ó, connect. Beleza. Então ele conectou essas edges aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar mais umas edges daqui para cá. Por quê? Porque lembra que a gente precisa fazer precisa desenhar um círculo, a gente precisa ter vértices, né? Porque quanto mais vértices a gente tem, mais a gente consegue definir alguma forma, um desenho. Então eu preciso de um vértice aqui, aqui, aqui. Então eu vou clicar o botão direito do mouse aqui e selecionar Multi. O que é o Multi? O Multi permite, o Maya permite, né? Porque assim, ó, aqui eu estou selecionando Edges, certo? Se eu clicar com o botão direito do mouse em Vértice, o Maya só permite selecionar vértices, não as edges. Se eu vir em Face, ele apenas vai me selecionar face. Se eu selecionar Multi, o Maya deixa eu selecionar qualquer tipo de componente aqui. Tá? Então eu vou selecionar minha edge e esse vértice aqui. Vou selecionar essa edge e o vértice aqui, sempre com o Shift selecionado, tá? Vou selecionar. Vamos ver se ele vai permitir conectar tudo de uma vez. Vou vir aqui, Edit Mesh e Connect. Olha lá, conectou, beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Opa. Cuidado só para não selecionar algum outro objeto, tá? Algum outro componente que não é o que você quer selecionar. Aí eu vou vir aqui, Edit Mesh, Connect. Beleza, a gente tem o mesmo formato aqui, são as mesmas as edges conectadas no mesmo lugar, né? Para esse pedaço aqui de cima e esse pedaço aqui de baixo. Se eu apertar o 4 aqui no wireframe, a gente pode ver que está tudo igual. Beleza, né? Legal, agora tendo esse formato aqui, vou vir aqui na minha visão top, ó. Tendo esse formato aqui fica mais fácil agora, ó, se eu vir aqui em vértice, né, eu poderia desenhar aqui, ó, vou selecionar nessa parte aqui de cima, por quê? Para ele selecionar tanto o vértice aqui de cima como o de baixo, né? Então se eu for puxando aqui, ó, eu consigo fazer quase que um desenho de um círculo, tá vendo? Claro, dessa forma, se você ir puxando na mão, vai ficar uma coisa meio aleatória, né? Não vai ser um negócio tão preciso, tá? O que você pode fazer? Vou mostrar duas técnicas aqui que eu uso, que você pode usar, tá? Não é uma regra, mas se você achar fácil também, ou você usa a sua técnica aí. Gosto de selecionar todo mundo com Shift aqui, eu vou apertar o R, né, para escalar. Porque quando eu escalar, tá vendo? O meu pivô tá aqui no centro, né? Quando eu escalar ele aqui, eu vou escalar no eixo Z e X, tá? Então vou selecionar aqui o verdinho porque ele vai ignorar o Y. Eu não quero escalar para cima, eu quero escalar entre o X e o Z. Porque quando eu fizer isso, ó, olha que interessante que vai acontecer. Quando eu fizer isso, ó, eu estou escalando, como o pivô está aqui no centro e os meus vértices estão numa posição aqui, o que acontece? O pivô está no centro, né? E eu tenho objetos em volta. O que ele vai fazer quando eu escalar? Ele vai empurrar. Então já que ele vai empurrar todos os meus vértices, ele já vai definir uma boa posição para eles, ó, tá vendo? Já vai definir uma posição o quê? Meio simétrico para todo mundo, tá vendo? Então você pode ver que aqui eu já tenho um formato quase que circular, praticamente, né? Tá? Então isso é bem interessante. Uma outra forma, se você quiser ter mais precisão ainda, você fala, pô, Rafael, eu preciso fazer um círculo perfeito. Tá? Eu vou fazer vários círculos, ou dependendo da minha geometria, cara, eu preciso fazer um círculo perfeito. Então uma das técnicas que eu gosto de utilizar é aproveitar as geometrias que o Maya já fornece pra gente, né, as primitivas básicas, para poder acompanhar a forma dela. Então, por exemplo, aqui, o que a gente usou para fazer esse círculo aqui? A gente não usou um cilindro. Então a gente pode usar um cilindro aqui apenas para referência. Então se eu vir aqui e criar um cilindro, puxar ele para cá, e beleza. Deixar ele mais ou menos do tamanho aqui do buraco. Ó. Você pode escalar aqui pelo Maya, ou vir aqui no Channel Box mesmo, e aumentar o raio dele. Só que o que acontece? Esse cilindro aqui, olha só, deixa eu trazer ele um pouquinho mais para cá, vai.
o cilindro ele tem muito mais edges, né? Tem muito mais linhas do que o nosso buraco aqui, a nossa forma aqui, né, para o buraco. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa contar aqui quantos vértices existem aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se isso daqui fosse um cilindro, então, por exemplo, vou extrudar isso daqui, ó. Eu venho pelo sempre mesmo. Eu vou tentar evitar os atalhos, tá? Justamente para você saber onde é que fica alguns comandos, tá? Se eu não lembrar algum comando, tudo bem, eu uso o atalho, né? Como eu já fiz antes. Então é que é extrude. Se eu puxar aqui, ó, vai ser um cilindro, né? Então, quantos, né, eu preciso colocar nesse cilindro para que seja igualzinho a esse cara aqui? São 8, né? Aqui ele não está pedindo, ó, quantos lados ele precisa aqui, ó. Quantas subdivisões? Dá 20, mas eu quero apenas 8. Beleza. Agora, se eu puxar para cá, ó, se eu puxar para cá, você pode ver que o número é igual, né? Então, para ficar bem no centro, a gente pode usar o pivô, né? Então, eu posso vir aqui, no Shading, o wireframe, o shade para eu ver o wireframe aqui na minha geometria. Então, eu vou segurar o V do teclado e eu vou, com o botão normal do mouse, eu vou trazer ele aqui, ó, até ele grudar no centro do nosso objeto, esse cara aqui. Beleza, agora ele grudou lá. Eu posso até desmarcar esse cara aqui. Eu vou escalar ele, ó, até ele ficar mais ou menos o tamanho que eu quero. Ó. Qualquer tamanho, eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui, pronto. Tá? Não, vou fazer o seguinte, colocar do tamanho que está aqui, aí depois a gente vê o tamanho. Então, beleza, olha só agora que interessante. Esse cilindro, ele é redondo, né? O Maya, quando cria, ele cria redondo. Ele tá totalmente simétrico, ele é um círculo perfeito. Né? Lembra, se a gente aumentar aqui o número de subdivisões, ele vai ser um círculo perfeito, tá vendo? É para ele ficar redondo. Então o que a gente faz? A gente aproveita essa base dele e é claro que ele não está circular porque ele tem poucos números de subdivisões, né? Quanto mais subdivisões ele vai tendo, mais perfeito vai ficando o círculo. Quanto menos subdivisão, ele vai ficando circular, só que cada vez com menos definição. Então aqui você pode ver que interessante, ó, que a gente pode aproveitar essa formação e juntar nossos vértices com esse cara aqui, tá? Então como que você pode fazer? Vou selecionar esse objeto aqui, tá? E vou aqui no meu modo vértice e beleza. Vou apertar o W aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso mover esse vértice aqui para cá, né? Para encostar nesse cara aqui. Só que eu não vou fazer isso de uma forma sem precisão. Eu quero realmente grudar esse cara aqui, né? Isso acontece, se eu segurar o V, né, para grudar o snap, né, o V é o snap, né, ele gruda no vértice do objeto, né? Então se eu segurar o V e colocar aqui, o que vai acontecer? O Maya vai entender que você quer realmente grudar esse vértice nesse vértice desse cara aqui. Só que esse vértice desse cara aqui, ó, peraí, o vértice desse cara aqui, ó, aonde que ele tá? Ele tá lá embaixo, tá vendo? Então ele vai pegar um cara que está mais para cima e vai grudar lá para baixo. Então vai ficar esquisito. Então eu vou selecionar esse cara aqui e eu vou eixo por eixo. Né? Quais são os eixos que eu quero mexer? Eu não quero mexer no eixo Y. Eu quero mexer somente no X e no Z. Então eu vou segurar o V e vou segurar tá vendo a setinha aqui, né? A gente tem o eixo X e o eixo Z aqui, tá? Então eu vou segurar o V e com o botão normal do mouse eu vou apontar aqui, ó, você clica normal, tá? Só com o V segurado. Eu seguro o V, clica aqui e puxa ele até chegar aqui, ó, nessa pontinha aqui. Beleza, você vai falar, pô, Rafael, não grudou. Ele não grudou por quê? Porque ele apenas igualou o eixo X desse cara aqui. Tá? Agora se eu fizer de novo com o eixo Z, ó, agora ele grudou. Tá? Você pode ver que ele não desceu. Então beleza, de novo aqui, ó. Seguro o V, X pra cá e Z pra cá, grudou. Beleza. Aqui, se você quiser para ter um pouco mais de precisão, a gente pode fazer isso. Aqui a mesma coisa. Ó. Opa. E o Z para cá.
Beleza, ó. Deixa só esse cara aqui, né, que tá por fora. Beleza, agora a gente pode até esconder esse cara aqui, vou dar um Ctrl H. E, ó lá, agora a gente tem um círculo, né, a gente tem praticamente um círculo perfeito. Então se a gente estudar esse cara aqui, ó, vou selecionar esses caras aqui, tá? E esses caras aqui, né? O que eu vou fazer? Vou falar pro Maya, Maya, é o seguinte, pega esse cara aqui e esse cara de baixo e junte um no outro, criando um buraco. Tá? Você pode, se você apertar o delete, o que vai acontecer? Beleza, deletou, criou um buraco. Isso acontece, as suas faces não foram conectadas, né? Por isso existe um comando aqui no Maya, que é o bridge. Tá? Esse bridge fica aqui, ó, edit mesh. Tá? Se você não achar os comandos aqui, lembra que tem aqui no Maya, tem os menus, né, separado. No Maya 2015 e nos mais anteriores, o menu está um pouquinho diferente os nomes, mas tá aqui também, tá? E aqui no Maya 2016 em diante, eles separaram por categoria. Então tá Modeling, né? Se colocar Rigging vai mudar aqui, Animation e tudo mais, Modeling tá aqui. Então beleza, aqui a gente tem os menus de modelagem, então beleza, Edit Mesh, eu vou vir aqui em Bridge, beleza. Aí, por uma questão de normals, né, que é a direção que as faces estão apontadas, tudo mais, número de vértices, a identificação dos vértices, mas às vezes não sabe quem que é, qual que é a posição, a angulação que ele tem que conectar essas faces. Mas não se preocupa, você pode ver que ele aparece umas opções para você aqui e aqui no Channel Box, né, do Bridge, tá? E aí é só vir aqui, ó, tá vendo que você tem aqui um Bridge Offset? Tá? Você pode vir por aqui ou por aqui. É só clicar nele, ó, e você vai mexendo até você chegar, ó lá, ó. O meu aqui deu 7 no Bridge Offset, até ficar retinho. E no Bridge de subdivisão posso deixar, sei lá, 1. Beleza. Legal, a gente tem um buraco, né? Ficou meio grande, vou diminuir ele aqui. Bom, vou diminuir ele aqui. Deixar ele mais ou menos do mesmo tamanho, então, que esse cara aqui, tá? Então, só pra gente ter uma referência aqui, uma ideia mais ou menos fazer uma comparação, né? Bom, beleza, né? Então, a gente consegue ver aqui, né, a diferença, né, desse cara aqui para esse cara aqui é enorme, né? Justamente como eu falei, a gente tem esse fluxo de linhas aqui, né? A gente tem as linhas, ela tem um porquê, cada linha dessas tem um porquê estarem aqui, né? Elas estão formando esse círculo aqui de uma forma bastante organizada, que a gente pode depois editar à vontade, pode fazer outros buracos aqui do lado, né? Aqui a gente, por exemplo, se vai fazer outro buraco, a gente não tem uma conexão, né, com as linhas, a gente não tem muito controle depois para... Se a gente quiser fazer um buraco, esse buraco que ele tem uma outra forma, a gente não tem muito controle. Para subdividir essa geometria é horrível. A gente tem muitas linhas aqui apenas para fazer esse buraco aqui. E aqui não, né? Aqui a gente tem essa dessa forma aqui. E se eu apertar o 3 aqui, olha lá, você pode ver que ele ficou muito mais... como a gente viu, ele ficou muito melhor que esse cara aqui, né? Se eu apertar o 3, ó. Olha a diferença que dá, né? Então, assim... Claro, aqui ele está deformando dessa forma porque ele não tem nenhum bevel ainda, nenhuma subdivisão, né? Então vamos aplicar uma subdivisão aqui rapidinho, só para a gente ver. Tá. Ó, você dá um duplo clique aqui, ele já seleciona o Edge Loop, né? Vou dar um duplo clique de novo. E aí eu vou aplicar um bevel. Vou colocar um segmento aqui e... Beleza. Vou apertar o 3 agora. Olha como fica bem definido, fica bem legal, né? Esse buraco aqui, ó. Esse buraco é um buraco modelado em si, né? Assim como a gente faz para poder fazer um buraco numa geometria de fato, ter ela com um detalhe mais real, né? Um detalhe mais... Fica muito melhor do que usar um boolean. Esse boolean aqui, como eu falei, não vai servir para nada, né? Principalmente se o objeto for estar mais de perto, assim. Como eu falei, tudo bem antes, se estiver de longe, como a gente tinha visto no começo da aula, tudo bem, não tem problema ele ficar assim. Claro, depende do que você... Mesmo de longe, às vezes, dependendo do objeto, você acaba tendo um certo trabalho, um certo problema por causa do boolean, tá? Mas enfim, você tendo esse objeto modelado assim, você tem muito mais controle. Então, por exemplo, se eu adicionar um edge loop aqui, ó, posso adicionar um edge loop sem problema nenhum, ele já cria vários loops, ele criou o loop aqui certinho, né? Aqui eu não tenho um edge loop. Tá? As linhas, ela tem esse loop, mas os loops são... Cada um vai
é todo mundo na mesma direção. Eu não tenho um loop circular. Né? Eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho um círculo de loops, né? Diferente daqui, ó. Aqui eu tenho um círculo. Né? Tudo bem, ele está quadrado, né? Eu poderia desenhar um pouco mais, puxar um pouco mais esses vértices aqui para definir um pouco melhor, ou para ele ficar um pouquinho mais redondo. Mas porque aí eu posso fazer várias outras coisas. Se eu quiser, eu quero puxar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo definir o círculo dele. Eu tenho controle do círculo. Aqui eu não tenho controle nenhum, tá? Então deixa eu voltar aqui. E aí, por exemplo, né? Deixa eu só adicionar um bevel aqui nas bordas também. Beleza, ó. Pra ficar, né? Ficar com uma bordinha aqui também, ó. Então é uma grande diferença, tá? Esquece de trabalhar com esse cara aqui. Agora você já aprendeu como que faz para modelar. Dá um trabalho, sim. É muito mais demorado, muito mais complicado para acertar no começo. Se a superfície for curva também vai dar um trabalho, mas é legal, você já sabe a técnica. Você pode fazer na superfície curva também. Usar essa mesma estratégia. Às vezes pega um cilindro, posiciona ele, pega os vértices, conecta no cilindro e aí depois você fura a geometria, faz um extrude, né? Você pode, ao invés de fazer um bridge, porque às vezes você não tem com quem conectar, você só quer furar a geometria, então você extruda, tá? Você pode extrudar a geometria. Então você pode ver que assim fica muito melhor, né? Tanto é que se a gente for, vou adicionar um smooth, por exemplo, né? Para adicionar mais edges, né? Mais polígonos na geometria e suavizar ela. Então se a gente vier aqui dar um smooth, por exemplo, eu posso adicionar quantos eu quiser, ó, colocar 3 aqui, ó. Olha como fica bem lisinho, como fica bem definido esse buraco, tá vendo? E aqui, por exemplo, ó, se eu aplicar o smooth também, olha como fica zoado, né? Justamente porque ele não tem, né? Ele não está modelado de fato, ele não está definido, ele não está planejado, né? Então, deixa eu colocar, vou zerar aqui de novo. E aí você pode usar a base de um buraco para criar o formato que você quiser, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode selecionar para você ver a diferença, né, de você modelar o buraco em si. Você pode depois dar o formato que você quer. Você pode usar a base do buraco para criar vários formatos, ou você usar o mesmo conceito para você criar o desenho que você precisar, porque nem sempre realmente você vai precisar criar um círculo, né? Você vai criar, pode ser um quadrado, pode ser, sei lá, uma forma orgânica, você pode criar, sei lá, qualquer tipo de extrusão que a geometria tiver, qualquer buraco que ela tiver, você pode utilizar esse conceito aí, tá? Bom, então esse foi o final dessa aula aqui, espero que você tenha gostado, tenha entendido esse conceito, né? É importante você entender o conceito, a base e praticar bastante, tá? E é isso aí, a gente se vê então no próximo vídeo, falou? Um abraço então e até mais!